Nosso maravilhoso Pai, somos imensamente gratos a Ti. O Senhor nos dá esse privilégio de nesta noite nos reunirmos em nome do Teu Filho amado. E aos Teus olhos, ao Teu coração, este não é um momento comum. Pois quando o Teu povo se reúne, Tu desejas comunicar algo a Ele. Mas muito mais do que isso, Tu desejas que nós respondamos a tudo aquilo que Tu has de dizer a nós. Que esse tempo seja um tempo de céus abertos. Que toda aquela carga, todo aquele encargo que há em Ti mesmo, possa ser dispensado e que recebamos com o espírito de obediência, para que em tudo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado. A Ele nós tributamos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E todos nós nos rendemos ao governo do Espírito Santo, como já o estamos desfrutando, para que nesse tempo da palavra, Ele soberanamente haja em cada um de nós, e coletivamente também. Pedimos isso no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Entendo da parte do Senhor, irmãos e irmãs, isso que nós nos expressamos através da oração, que quando o povo de Deus se reúne, Ele deseja falar a nós. E se Ele tem algo a comunicar ao nosso coração, Ele também anseia que aquilo que for comunicado, nós respondamos. Então esse tempo do reunir do povo de Deus não é um tempo comum. É um tempo onde os céus se abrem para que Ele ministre aos nossos corações pelo Espírito Santo. Para que depois desse tempo que já estamos desfrutando juntos, Ele possa ter alcançado aquilo que Ele mesmo tem ansiado no seu próprio coração. Então, ao abrirmos a palavra do Senhor, devemos estar com esse temor em nós. Que o Espírito Santo nos ajude a responder a tudo aquilo que é demandado da igreja nesse tempo do fim, nessa geração na qual nós estamos inseridos. Nós vamos apanhar nossas Bíblias, ler algumas porções das Escrituras e vamos fazer algumas observações na sequência. Primeira porção é o livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. E 1 João, capítulo 2, João capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. São estas as porções até este momento. Irmãos e irmãs, eu creio que a única maneira de nós impactarmos a sociedade em que nós estamos inseridos, na geração da qual nós fazemos parte, uma geração, segundo as Escrituras,
corrupta e pervertida. A única maneira de nós impactarmos essa sociedade, essa geração na qual nós fazemos parte, é se nós vivemos uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Uma vida tal que pertença a Ele, que Ele pode nos usar da maneira como Ele assim o desejar. Os textos que nós lemos, eles são bastante apropriados dentro desse contexto que nós estamos iniciando esse tempo de meditação com os irmãos. A primeira leitura que já foi feita mostra-nos que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pervertida, e que nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo de trevas. Nós poderíamos traduzir estas verdades aqui simplesmente mostrando que nós devemos nos apresentar diante do Senhor e no meio de uma geração com estas características totalmente consagrados a Ele. Porque somente dessa forma nós vamos dar um testemunho adequado no tempo que nós estamos inseridos. Aquela outra porção que nós lemos de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículo 8, mostra-nos a promessa sendo derramada quando o Espírito Santo nos foi dado, ali dentro daquele contexto de Pentecostes. E a promessa é que sobre a igreja viria um poder. E esse poder seria manifestado pelo Espírito Santo que seria enviado. E este poder faria com que nós nos tornássemos testemunhas. E esta palavra testemunhas tem um significado muito importante nas Escrituras Sagradas. Para sermos diretamente aqui, incisivo ao ponto, é de nós sermos mártires nesse tempo do fim. Sermos testemunhas do Senhor é sermos mártires, sermos candidatos à morte em nome do Senhor Jesus Cristo. Quão diferente soa a mensagem que nós temos ouvido nesse tempo no meio do povo de Deus. Mas as Escrituras, de maneira muito clara, têm feito um convite a nós, que nós sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na localidade, como na Judéia, como à nossa volta, como em Samaria, como um pouco mais distante, como também atingindo os confins da terra. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, fomos chamados para manifestar uma vida de consagração ao Senhor. Não há possibilidade, irmãos e irmãs, de nós atendermos às demandas do Senhor desse tempo do fim, se nós não vivemos uma vida consagrada ao Senhor. Como que nós vamos impactar esse mundo caído? Como nós vamos impactar esse mundo que está envolto a tanta malignidade? Como nós vamos impactar um mundo de religião que está em meio a uma profunda confusão? Como nós vamos impactar essa sociedade que tanto precisa de uma mensagem diferente? E essa mensagem ela não virá simplesmente pelos nossos lábios, ela será transmitida através de vidas consagradas ao Senhor. Irmãos e irmãs, que sinais mais nós precisamos para entendermos que nós estamos no tempo do fim? Nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sinais maiores nós precisamos ter? Vamos fazer algumas pequenas observações sobre o que está acontecendo à nossa volta. E todos nós estamos observando isto. Vamos simplesmente pensar no excesso de calor que nós estamos vivendo nesse tempo agora. O que está acontecendo? De um lado nós temos um excesso de calor, no outro extremo pessoas estão morrendo de frio. Na região da Inglaterra, há mais de 250 anos não se tinha observado aquele tipo de manifestação climática entre ventos e chuvas e frios. O Japão, por mais de 80 anos, não tinha experimentado o frio que recaiu sobre ele. Mesmo os Estados Unidos, e o calor que recaiu sobre nós, irmãos e irmãs. Se nós não entendemos que isto são sinais, nós devemos estar
aí buscando as Escrituras com uma maior orientação. Há no meu coração aqui de simplesmente deixar um registro para que possamos prosseguir algumas coisas que nós vamos experimentar neste ano de 2014 e no ano de 2015, concernente aos sinais que virão tanto no Sol como na Lua. Estes dados aqui são dados científicos, eles foram simplesmente catalogados pela própria NASA. E nós devemos então estar observando o que está acontecendo à nossa volta. Por exemplo, agora no dia 15 de abril, nós temos o primeiro dia da festa da Páscoa comemorada pelo povo judeu. E ali vai estar acontecendo um fenômeno que vai ser a manifestação da primeira lua vermelha, ou lua de sangue, como é conhecida, o primeiro eclipse lunar. Mas o que nós temos como observação a fazer é que no dia, fiz a anotação aqui, no dia 8 de outubro deste mesmo ano, nós teremos uma segunda manifestação desse tipo de eclipse lunar, ou lua vermelha, ou lua de sangue, também dentro dos quadrantes de Israel, no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Em 2015, será repetida no mesmo período, no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Novamente, 2 luas vermelhas. Isso é chamado, dentro do conhecimento científico, como tétrades. Mas o que tem isso a ver com o que nós estamos mostrando? É que este fenômeno, ele aconteceu apenas 3 vezes em torno de 500 anos. A primeira vez que ele aconteceu no século XV, na Inquisição Espanhola, quando os judeus foram expulsos da Espanha. E naquele ano e no ano seguinte aconteceram as tétrades. E depois, dentro já do século XX, em 1948 e 49, novamente estas luas apareceram nas suas manifestações de eclipses. O que aconteceu em 1948, 14 de maio, nasceu o Estado de Israel. E que nós temos mais, em 1967 e 68, a retomada de Jerusalém pelos judeus. O que aconteceram nesses anos? Novamente as manifestações destas 4 luas, ou esses 4 eclipses lunares. Então, e dentro deste ano nós teremos também um eclipse solar, ano agora 2015, um eclipse solar. Eu não vou entrar mais em alguns detalhes, mas apenas para chamar a nossa atenção de que o Senhor fala através dos seus sinais. Quando vocês estudam, por exemplo, Gênesis 1, verso 14, ali está, a partir do versículo 14, a descrição da criação do 4º dia. E na criação do 4º dia está mencionado que os luzeiros seriam criados. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E a Bíblia diz assim, e estes serão como sinais e estações. Mas se você estudar essa palavra sinais, é bastante significativo, porque sinais ali significa presságio ou significa advertência. Advertência. Então, o Senhor quer nos comunicar algo nesse tempo do fim, irmãos. O Senhor quer mostrar que algo Ele deseja falar ao nosso coração. Ele tem nos chamado para uma vida de consagração. Ele tem nos chamado para uma vida que Ele possa ser glorificado através de nós. Agora, estes registros que foram dados aqui, apenas tenha como registros. E vamos observar os anos que vão vir pela frente. Depois nós vamos olhar para trás e vamos ver até que ponto isso tinha uma comunicação profética a ser dada ao nosso coração. De qualquer maneira, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, com essa introdução, irmãos, eu gostaria de mostrar o seguinte. Até aqui, dentro do tempo que estamos meditando junto aos irmãos, temos falado a respeito da importância da consagração.
o valor da consagração para nós, tanto individual como coletivamente falando. Vocês se lembram que na primeira oportunidade nós mostramos aos irmãos que o valor da nossa consagração tem, na realidade, 3 pilares. O primeiro pilar é: somos consagrados ao Senhor por causa do seu amor. E aqui é a base de tudo. Quando nós conhecemos que fomos amados em grau infinito pelo nosso Senhor, então nós estamos dando o primeiro passo para compreendermos o que é uma vida consagrada ao Senhor. Mas o segundo pilar da consagração é que Ele nos comprou por preço. Ele nos comprou por preço. Fostes, pois, comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus através do vosso corpo mortal. É o segundo pilar. E o terceiro pilar envolve o que? A nossa voluntariedade. É quando nós nos entregamos diante do Senhor para que então fechemos aqui esses 3 pilares e entendamos o que é a consagração do ponto de vista da palavra do Senhor. Aí nós demos um passo seguinte. Nós mostramos que depois que nós observamos isso, com a ajuda do Espírito, nós precisamos descer à casa do oleiro. E descer à casa do oleiro significa ser trabalhado por esse divino oleiro. Porque Ele quer nos moldar de tal forma que nós nos tornemos vasos de honra em Suas mãos, para que Ele possa nos usar. Vasos de honra. E quando nós nos apresentamos à casa do oleiro, Ele então vai usar de todas as formas para nos moldar. Ele usará de mãos invisíveis para nos moldar. E que são estas mãos invisíveis? São as circunstâncias, são as lutas nas quais nós somos inseridos, são os irmãos que ajudam o Senhor a sermos trabalhados para que experimentemos a consagração. São muitas vezes as dificuldades até de saúde no qual nós somos envolvidos. Ou seja, o oleiro tem as suas mais diversas formas de trabalhar em nós, para nos moldar, para que então sejamos aqueles vasos que se tornarão vasos de honra em Suas mãos. Nós sabemos que de uma outra forma nós podemos entender essa verdade. Todas as vezes que o Senhor quer comunicar algo ao seu povo, Ele leva o seu povo, ou nos leva individualmente, a um lugar muito especial. Isso já foi dito apenas como lembrança para os irmãos. Lá em Oséias, capítulo 2, verso 14, fala que o Senhor atrairia o seu povo e levaria o seu povo ao deserto, e lá no deserto lhe falaria ao coração. Deus, quando quer comunicar algo a nós, Ele nos leva para o deserto. E a grande questão em toda essa situação, irmãos e irmãs, é que nós não queremos, nós rejeitamos os métodos que Ele usa através do Seu Espírito Santo para nos moldar. Nós repudiamos a maneira pela qual Ele escolhe para nos moldar num vaso que possa ser considerado vaso de honra. As lutas vêm até nós e nós achamos responsáveis, nós acusamos aquelas que estão à nossa volta, repudiamos as circunstâncias, mas nós devemos ver que atrás destas circunstâncias, destas pessoas, há mãos invisíveis, e estas mãos são as mãos do oleiro, moldando o caráter de Cristo em nós. Irmãos, todas as vezes que nós nos levantamos contra a obra do Senhor de formar Cristo em nós, nós estamos nos levantando contra esse oleiro divino. O caminho da cruz está nos reservado. E se nós entramos num processo e começamos a experimentar o sofrimento, alguma coisa está errada em nós. Porque a cruz não é lugar de sofrimento, a cruz é lugar de morte. Quando nós estamos sofrendo, isso significa que nós estamos rejeitando a obra da cruz em nós. Nós estamos repudiando
o meio pelo qual o Senhor, pelo seu Espírito, escolheu para nos moldar. Cruz é lugar de morte. E se você e eu estamos debaixo desse caminho da cruz, não rejeitemos os métodos dele para atuar em nós. Onde quer que você se encontre agora, na situação, na dificuldade, na luta no lar, na luta familiar, na luta do seu trabalho, na luta em si mesmo, procure ver a mão invisível do Senhor por trás disso, moldando o caráter de Cristo em você. O Senhor quer que o seu caráter seja formado em nós. Então, quando nós vamos em direção à casa do oleiro, vamos nos entregar às mãos desse maravilhoso e divino oleiro para que ele continue a fazer a sua obra. Aí nós demos um passo seguinte, temos que fazer um resumo breve para que nós avancemos. Nós mostramos 3 impedimentos sérios que interferem na nossa consagração genuína ao Senhor. 3 impedimentos. O primeiro deles está relacionado com o engano de Satanás. O segundo, envolvido com os pecados, os nossos pecados não confessados. E o terceiro, o amor ao mundo. Esses 2 últimos, daqui a pouco, nós vamos ter que retomá-los dentro do contexto final que nós vamos estar abordando com os irmãos. Mas esses impedimentos realmente são sérios e eles agem em nós, impedindo que nós avancemos diante daquilo que o Senhor deseja em nós e entre nós. Então, para darmos um passo seguinte, irmãos, nesta noite, para completarmos, para fecharmos este assunto sobre a importância da consagração, nós vamos ver hoje um aspecto da consagração que envolve a consagração em relação à unção do Espírito. Qual é a relação que há entre a consagração e a unção do Espírito? Nós poderíamos já colocar uma única palavra para dizer a resposta disso. Tudo. Tudo tem a ver. A consagração e a unção do Espírito. Tudo tem a ver. Mas se faz necessário que nós compreendamos um pouco para que nós, dentro daquilo que vamos estar compartilhando hoje, possamos ser desafiados em nosso coração. E há 4 aspectos que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos sobre a relação entre a consagração e a unção do Espírito. A consagração e uma vida governada pelo Espírito Santo. Na realidade, tudo que foi falado até agora, sem a ação do Espírito Santo, seria impossível nós experimentarmos. Mas hoje nós vamos pontuar algumas coisas para que fique bastante claro a importância desta relação, consagração e a unção do Espírito. Então nós vamos iniciar, dentro do primeiro aspecto que eu queria deixar registrado, é que só podemos experimentar uma verdadeira consagração, só podemos experimentar um governar do Espírito Santo se nós formos um vaso limpo, purificado. Porque o Espírito Santo não pode habitar num vaso impuro. E é aqui que entra então aquilo que há pouco falamos aos irmãos e irmãs, que precisaríamos retomar. A seriedade da questão dos pecados em nossas vidas. A seriedade da nossa ligação com esse mundo tão perverso. Que isso é um impeditivo muito forte para que nós não avancemos naquilo que o Senhor deseja para nós, dentro do que concerne uma vida de consagração. Isso precisa ser tratado de modo muito claro. E quando eu falo, irmãos, essa questão da seriedade do pecado, de pecados não confessados, não tenho nenhum intuito no meu coração de mostrar que uma vida consagrada é uma vida de inerrância ou de impecabilidade. Porque nós somos falhos, nós somos sujeitos à queda, somos sujeitos a pecado. Hoje mesmo, quantos de nós não tropeçamos? Quantos de nós não possamos ter ferido alguém, ferido até o cônjuge, ferido aquelas pessoas que estão à nossa volta? Quantos de nós, com o pensamento, não pôde aí manifestar uma expressão que desonrou o Senhor?
Então, veja o que diz Colossenses, por favor, só para que a gente faça uma observação sobre esse aspecto. Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os irmãos já observaram esse texto em outras oportunidades, mas vejam como que a palavra de Deus nos apresenta aqui. Para que nós, que outrora éramos estranhos inimigos no entendimento, pelas obras más na qual nós estávamos envolvidos, fomos reconciliados de tal forma e fomos apresentados perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que expressão forte. Mas como que nós podemos ser irrepreensíveis, inculpáveis? Então, quando nós estivermos envolvidos numa situação muito prática, onde nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra o irmão, nós precisamos tratar desse assunto, chamar o pecado pelo nome, tratar desse assunto. E quando eu trato com o meu irmão, diante do qual ou pequei contra ele, eu me torno irrepreensível diante desse pecado, porque eu tratei com ele. Agora, se eu não tratar deste assunto, isto vai ser levado em conta quando nós aparecermos diante do tribunal de Cristo. E lá o Senhor pedirá conta deste assunto que eu não tratei aqui. Então eu me torno desta forma repreensível e culpável diante daquela circunstância que eu não tratei. Mas se eu tratar, então eu me torno diante do Senhor irrepreensível, porque eu já tratei, e pelo sangue de Cristo eu tenho todo o perdão que já me foi outorgado. Então eu posso me apresentar diante dele, diante dessa esfera, diante dessa circunstância. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Então, quando estamos dizendo de tratarmos do assunto dos nossos pecados, não tem nada a ver com inerrância ou impecabilidade, porque nós vamos, infelizmente, pela nossa fraqueza, muitas vezes tropeçar. Veja o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, verso 13. Olha que texto alentador. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja a importância da confissão. Irmãos, vamos pegar uma situação bem prática aqui. Qualquer um de nós, durante a semana, então, antes de dormir, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado pela bênção, obrigado pela família, e Senhor, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Os mais espirituais falam assim, Senhor, abençoa os irmãos também, aquela coisa assim. No entanto, o Senhor, depois que você fez em nome de Jesus, amém, Ele vai dar um tapinha nas suas costas, assim, meu filho, acorda, meu filho, que pecados você quer que eu te perdoe? Você falou que é para eu perdoar os teus pecados. Quais pecados? Ou que pecado? Porque nós somos muito gerais. Não, Senhor, foi aquela situação, aquela assinatura, foi aquele negócio, Senhor, foi aquela cena. Especifique ao Senhor. Isto é levar ao Senhor a sério. Isto é vindo de um coração que quer uma verdadeira consagração diante do Senhor. Chame o pecado pelo nome. Nome por nome. Então, confessa, Senhor, eu pequei. Não, eu não tive um deslize aqui e levei um objeto. Isso é cleptomania, né? Não, isso é ladrão e isso é pecado nas Escrituras. Isso é pecado. Senhor, eu caí, eu pequei diante de Ti. Confesse.
Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você julgou o irmão no coração? Confessa. Você criticou? Você confessa. Irmãos, nós devemos ter essa liberdade diante do Senhor para que nós possamos, de fato, ter um coração limpo diante do Senhor. Da última vez que nós estivemos aqui, irmãos, vale a pena nós registrarmos novamente isso aqui. Quando nós falamos a respeito da diferença dos pecados e do mundo. Vale a pena nós pegarmos Tiago, capítulo 1. E ali nós vamos ter a descrição daquilo que o pecado ocasiona em nós. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 em diante. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja o que o pecado faz. O pecado, ele promove separação. Morte é separação. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 59, 1 e 2, que tanto os ouvidos, mesmo as mãos do Senhor, as mãos elas não estão encolhidas, os ouvidos estão surdos para o seu povo. Mas há um problema, há iniquidade. Há pecados que fazem separação, produziu morte entre Deus e seu povo. E isso é uma realidade para nós. Todas as vezes que nós temos um assunto a ser tratado, esse assunto é pecado, e ele não for confessado diante do Senhor, não for tratado diante da pessoa que está envolvida, isso provoca morte, isso provoca separação. Da mesma forma como um cônjuge briga e não há comunhão, isso gerou o quê? Morte, separação, rompimento de comunhão. Então, a palavra nos mostra a seriedade dos nossos pecados não confessados. Não brinque com este assunto. Nós só poderemos, de fato, experimentar a unção do Espírito ligada à consagração quando nós tratarmos com seriedade o assunto dos nossos pecados. Confessá-los, chamando-os pelo nome, dizendo ao Senhor exatamente o que nós pecamos contra Ele. Esse é o ponto. Então, esse é um assunto, o pecado é alguma coisa terrível. Agora, capítulo 4 do mesmo livro de Tiago, veja o versículo 4, quando ele vai falar a respeito do mundo. Infiéis, ou adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só. Vimos que os nossos pecados não confessados gera uma separação, gera um estágio de morte entre nós e Deus. Mas o amor ao mundo, a nossa amizade ao mundo, nos constitui inimigos de Deus. Veja que há um peso diferente. Aí vocês se lembram daquela diferença que nós falamos entre pecado e mundo. Ambos são danosos e prejudiciais ao povo de Deus. Mas o pecado pode ser visto, olhando para uma camisa branca, com uma mancha de barro, uma mancha de tinta preta. Imediatamente você localiza, você vê o problema ali. Mas o mundo você pode ver uma mesma camisa branca em pinturas coloridas. Bastante cores, e ali você é confundido. Mas a Bíblia fala que isso nos faz inimigos de Deus. Então nós precisamos levar a sério, irmãos e irmãs, se nós queremos prosseguir com esse caminho da nossa consagração ao Senhor, o assunto dos nossos pecados. Qual foi a última vez que você confessou pecados diante do Senhor? Uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses? A partir daí é preocupante. Nós precisamos todos os dias reconhecer diante do Senhor a nossa falência.
para que Ele ganhe os nossos corações. Então, o primeiro aspecto da relação entre consagração e unção de Espírito, nós precisamos tratar seriamente dos nossos pecados e a nossa relação com este mundo caído, mundo que crucificou o Senhor. O segundo aspecto, vamos avançar dentro desse último ponto que envolve o compartilhar a respeito da importância da consagração, que está relacionado com a grande bênção, não só da habitação do Espírito Santo em nós. Ele não só habita já em nós, regenerados, mas Ele deseja o quê? Nos governar. Ele deseja nos guiar. Vamos pegar algumas passagens aqui, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler 3 versículos. Primeiro é o 9, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Outro versículo, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Ele habita em todo regenerado. Todo regenerado. Mas aí nós vimos, olhando não na sequência dos versos lidos, mas olhando o versículo 16, uma outra testificação que o Espírito dá ao nosso coração é que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Há uma testificação no Espírito Santo com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Mais do que isso Ele deseja em nós. No versículo 14, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós nos tornaremos ou nos tornamos filhos amadurecidos, maduros de Deus. Então, para que nós possamos compreender a relação entre consagração e a unção, o governo do Espírito Santo em nós, precisamos discernir que Ele não somente habita em nós, mas Ele anseia a nos guiar. E cabe ao Espírito Santo, é ministério do Espírito Santo, revelar Cristo em nós, formar Cristo em nós, nos transformar de glória em glória, fazer com que Cristo cresça e nós diminuamos. É tudo obra do Espírito Santo em nós. Ele quer nos conformar à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, guarde bem isso agora, irmãos e irmãs. Quando estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, quando as pessoas nos tocarem, será como tocar tinta fresca. Você já tocou em tinta fresca, você sai com uma marca. As pessoas precisam tocar algo de Cristo em nós. E somente uma vida consagrada e que está sendo governada pelo Espírito Santo é que pode desfrutar disso. Quando ela for tocada, ela será tocada como se fosse tinta fresca. A pessoa que a tocou sairá com uma medida de Cristo. Será assim conosco, irmãos e irmãs? Será que temos sido dentro dessa colocação, esta tinta fresca? O que as pessoas, ao nos tocar, têm levado como impressão de nós? Sou muito envergonhado comigo mesmo a respeito desse assunto. Como que nós precisamos do socorro do Espírito Santo? Se nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida que o Espírito Santo está nos governando, então nós devemos ser exatamente como esta realidade aqui é apresentada. As pessoas precisam, ao nos tocar, saírem com uma medida de Cristo, saírem, no bom sentido, manchadas com a presença de Cristo em nós. Esta é a realidade. Isso é maravilhoso. Então esse é o segundo aspecto. O primeiro, como nós vimos, a relação consagração e a unção do Espírito, envolve nós tratarmos com seriedade
os nossos pecados e a nossa relação com o mundo. Se nós não tratarmos esse assunto de maneira adequada, os demais eles ficam claudicantes, pendentes. Porque como que nós vamos experimentar um guiar, um governo real do Espírito Santo, se nós não estamos com o vaso limpo e adequado para que Ele mesmo possa habitar em nós e comunicar a nós a sua vontade? Então vejam que esses dois, como os outros, estão relacionados. Quando nós avançamos então para o terceiro aspecto, uma pessoa consagrada, guiada pelo Espírito Santo, ela começa a discernir o que é ser submissa totalmente ao Senhor e experimentar uma vida de submissão mútua. Vou repetir. Nesse terceiro aspecto, uma pessoa que está buscando uma vida de consagração, de governo do Espírito Santo, ela começa de fato a desfrutar o que é uma vida de submissão absoluta ao Senhor e começa a desfrutar também de uma vida de submissão mútua. Há muito tempo atrás eu li uma frase e anotei e vou ler essa frase para vocês. Muito me tocou. E ela faz muito sentido, ela está anotada aqui na minha Bíblia. Ela faz sentido. Veja só o que foi dito. O princípio da submissão e da obediência é o princípio da cura da humanidade. O princípio da submissão e da obediência é o princípio da cura da humanidade. Nós já vamos entender com mais clareza o que isso quer significar. A submissão, irmãos e irmãs, é algo fundamental se nós queremos experimentar uma vida consagrada ao Senhor. Alguém disse algo muito interessante também, que nada pode ser pior do que alguém dirigir a sua própria vida. Nada pode ser pior do que alguém dirigir a sua própria vida. Propositadamente, amados irmãos e irmãs, propositadamente, Deus omitiu da nossa criação toda a faculdade ou poder para nós dirigirmos a nós mesmos. Propositadamente, Deus, Ele omitiu da nossa criação a faculdade ou poder de nós autodirigirmos. O que é pecado senão independência? O que é pecado senão autogoverno? Então entende aquela frase, o princípio da obediência e submissão é o princípio da cura da humanidade? Só por Cristo. Se nós não compreendermos isso, como que nós vamos entender o que é uma vida consagrada e submissa ao Senhor? É muito fácil de nós enxergarmos isto. Olhem para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Ele disse frases como do tipo: eu só tenho uma comida a comer e esta é fazer a vontade do meu Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Assim como eu ouço, assim eu julgo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. O que significa isso? Submissão absoluta do nosso Senhor ao seu Pai. E não há como nós desfrutarmos de uma consagração relacionada à unção do Espírito em nós se nós não entendermos e desfrutarmos dessa submissão total ao nosso Senhor. E ela é extensiva a nós. Devemos ter um viver de submissão mútua. Por isso que a Bíblia diz lá, agora vocês veem Efésios 5, vocês vão lá, por favor, Efésios 5, vocês vão entender então a relação do Espírito Santo com isso que estamos falando agora. Efésios 5, a partir do verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E verso 21, esse é o ponto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse princípio é muito profundo. Essa sujeição mútua é exatamente aquilo que o Senhor veio fazer. Ele veio pela sua vida em nós estabelecer um caminhar de total dependência nossa em relação a Ele. Ele é o nosso exemplo maior. Há pouco eu fiz algumas citações da experiência do nosso Senhor, que Ele só tinha um prazer, era fazer a vontade do seu Pai. Isso é o quê? Vida de submissão, vida de obediência ao seu Senhor, ao seu amado Pai, no caso. Agora, vejam, Salmo de número 40. Salmo de número 40. Há uma passagem que vai nos falar desse exemplo maior. É uma passagem messiânica. Ela é reportada novamente lá no livro de Hebreus. Mas vamos pegar aqui na sua origem. 40, a partir do versículo 6. Salmo 40, versículo 6 em diante. Sacrifícios e ofertas não quisestes, minhas orelhas furastes. Outra versão diz, abriste os meus ouvidos. Mas lá você vai observar no original, minhas orelhas furastes. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso é reproduzido lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 5 a 7. Então aqui está a descrição desse nosso amado Senhor. Precioso Senhor, furaste as minhas orelhas. Ele foi o verdadeiro servo de amor. E Ele nos convida a sermos seus escravos de amor, com orelhas furadas, para que possamos viver uma vida consagrada de tal forma que essa submissão será notória em nós. Esse andar de obediência será percebido em nós. Então, como nós vamos desfrutar de uma vida de consagração, se nós não entendemos ou não propusemos nossos corações a sermos totalmente submissos ao nosso Senhor e aos irmãos? É impossível. Então vamos conectando para chegarmos no quarto e último ponto. Temos que tratar seriamente dos nossos pecados e da nossa relação com este mundo. Isso é um impeditivo gravíssimo que há entre nós e o nosso Deus. Depois nós precisamos desfrutar do governo, do dirigir, do guiar do Espírito Santo, para que nós nos tornemos como tinta fresca e as pessoas possam, ao nos tocar, serem tocadas, levarem uma medida de Cristo dentro desta relação. O terceiro ponto envolve isto: sermos totalmente submissos ao nosso Senhor. E isto tudo é uma operação do Espírito Santo em nós. Indo para o quarto e último ponto, uma pessoa totalmente consagrada, cheia do Espírito, na unção do Espírito, ela vai expressar o caráter do seu Senhor. E há tantos caminhos que nós poderíamos tomar aqui, mas escolhi um com a ajuda do próprio Espírito, que há necessidade de que haja em nós um espírito de misericórdia, de sermos cheios de compaixão. Alguém disse que nós nunca seremos tão parecidos com o nosso Senhor como quando expressarmos um coração de misericórdia. Misericórdia. Irmãos e irmãs, como isso é necessário em nós, entre nós. Como nós temos a língua pesada e as mãos de ferro. Como nós somos prontos a julgar os irmãos e irmãs.
como nós somos prontos a estabelecer o juízo, como nós somos tardos em manifestar um espírito de misericórdia. Misericórdia nada mais é do que você colocar o seu coração na miséria do outro. Foi o que Cristo fez por nós. Ele colocou o seu coração em nossa miséria. Ele veio até nossa miséria. Irmãos, quando nós não expressamos misericórdia, na realidade nós estamos violentando um princípio. Nós estamos, de fato, impedindo que essa preciosidade da expressão do caráter de Cristo se manifeste em nós. Alguns anos atrás, alguns irmãos presentes também, eu pude ouvir uma mensagem do irmão Lance Lambert. Estes irmãos também ouviram. E ele fez algumas recordações de um movimento chamado Movimento dos Moravianos, que aconteceu no século XVIII. Aquele conde de Zinzendorf, Nicolau Zinzendorf, no século XVIII. E ele teve uma experiência muito linda diante do Senhor, quando jovem foi ao museu e viu lá um painel, e havia lá um crucifixo e uma inscrição embaixo, né? Isto eu fiz por você, o que fazes por mim? E aquilo impactou de modo muito profundo o coração deste irmão. E avançando um pouco na história, esse irmão foi usado de uma maneira tão linda que a história do cristianismo não tem um registro tão lindo como este que aconteceu no meio desses irmãos moravianos. E dentro de um contexto, esses irmãos começaram a orar para que houvesse um avivamento no mundo. E eles oraram por 100 anos. 100 anos permaneceram orando, mais de uma geração. E o Espírito Santo respondeu essa oração. Respondeu com tanto impacto, com tanta força, que uma multidão de irmãos e irmãs se posicionaram e se espalharam para o mundo para levar o Evangelho. Irmãos foram para a Índia, para a África, para contextos mais diferentes e desejavam ir sem o intuito de voltarem mais. Foram para países onde a escravidão imperava e eles propuseram a se apresentar como escravos, sabendo que nunca mais deixariam aquela nação, mas com ardência no coração de levar o Evangelho. Outros foram para lugares onde havia leprosos, sabendo eles que contrairiam a lepra, mas não se importaram, porque eles tinham no coração o desejo, o anseio por pregar essa palavra. Então houve um dos maiores e mais lindos movimentos da história cristã que está registrada. Ele disse isso, mas aí na sequência ele contou uma história muito linda para nós, que ele mesmo vivenciou. Mas antes de contar essa história, eu gostaria que nós lêssemos Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele tem aquele gesto tão maravilhoso, quando ele curou aquele leproso, a partir do versículo 40 ao 42. Marcos 1, 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Essa palavra compadecido é misericórdia, profundamente cheio de misericórdia. Aqui nós tocamos o coração do nosso Senhor. Aí voltando para essa experiência que esse irmão teve numa ocasião. Ele relatou o seguinte, que certo irmão, posso pecar por algum tipo de informação pelo tempo, mas um irmão fez uma menção para ele se ele já tinha ouvido falar de algumas irmãs moravianas que moravam perto da região onde ele residia. Ele disse não, e se ele gostaria de conhecê-las. Eram duas irmãs. Ele disse no tempo certo.
Até que então, ele é convidado novamente e vai, se não me engano, o Vale de Rinom, posso estar enganado por essa informação, mas ele vai até lá. E eu lembro quando ele estava dizendo isso, ele falou assim: irmãos, eu não estava preparado para aquilo que eu vi. Ainda hoje eu vi. Ele viu duas irmãs, em torno de 80 anos, cuidando de um leprosário. E essas irmãs, eles, cuidando desses que tinham contraído essa doença tão terrível, dando banho, alimentando-os, cuidando deles, muitos já sem os braços, sem as pernas, e fazendo todo aquele serviço, fruto de um avivamento que tinha acontecido há quantas dezenas e dezenas de anos atrás. Então ele encerra a sua colocação dizendo assim: eu pude ver Jesus naquelas irmãs. Ele pôde ver o espírito de misericórdia naquelas irmãs, o espírito de compaixão. Ali estavam duas irmãs consagradas ao Senhor, que com certeza eram dirigidas pelo Espírito, que com certeza eram submissas ao seu Senhor, que com certeza elas desfrutavam, sabe, de um amor profundo pelos santos. E isso deve tocar o nosso coração. Se nós queremos viver seriamente nesse tempo do fim no qual nós estamos inseridos, se queremos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de fato que Ele vai poder manifestar a sua glória por nós, nós devemos tratar seriamente então com os nossos pecados e a nossa relação com o mundo. Nós precisamos, de fato, buscar o governo do Espírito Santo em nós. Em terceiro, nós precisamos começar a desfrutar de uma total submissão nossa ao Senhor e experimentarmos uma submissão mútua. E em quarto, precisamos manifestar um espírito de misericórdia entre todos. Assim, irmãos, nós podemos ter um caminho, nós podemos ter uma mensagem a dizer a este mundo. Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos socorra, para que nós possamos ser estes consagrados ao Senhor, de tal forma que Ele será glorificado em nós, individualmente falando, e também coletivamente. Só quero fazer uma pequena observação no último texto que nós lemos, e nós não fomos a ele, que é 1 João, capítulo 2, versículo 27, para nós concluirmos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Esse texto está nos mostrando agora que todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Todos nós temos um livre acesso diante do nosso Senhor, pois o Espírito Santo habita em nós, tanto individual como coletivamente falando. Nós temos um que pode nos comunicar toda a verdade. Não há homens especiais, não há sacerdotes especiais que precisam comunicar ao nosso coração a verdade. Todos nós somos sacerdotes, porque nós temos sobre cada um a unção do alto, e sobre a igreja essa unção está. Concluiria dizendo o seguinte, irmãos e irmãs: o Senhor, quando nos reúne, Ele deseja comunicar algo. E se Ele deseja comunicar algo, Ele deseja que nós respondamos a isto. Então, que o Espírito Santo, de fato, tenha tocado o nosso coração, seja num detalhezinho apenas. Mas se desejarmos fazer, podemos agora colocar diante do Senhor a nossa consagração. Então os irmãos tenham liberdade, se assim o desejarem, no Espírito orar. Depois eu faço uma oração concluindo. Amém. Amém, Senhor.
Amém. Amém. Damos graças a Ti, amado Senhor. Queremos ser tão cheios do Teu Espírito que, quando nos tocarem, possam levar a impressão do nosso amado Senhor. Que esta semana nós possamos experimentar esta realidade de uma vida consagrada diante de Ti. E como há pouco oramos juntos, nós desejamos que Tu sejas sempre e eternamente o nosso primeiro amor. Que em Ti e por Ti, tudo em nosso coração possa refletir, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Amém, Senhor.